Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Hoje, continuando o conteúdo de revisão da aula passada, vamos trabalhar transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Então, eu vou trabalhar transformações de polígonos, que são quadrado, triângulo, retângulo, no plano cartesiano, tá? Com mais exemplos hoje. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, ele pede para mim considerar os pontos A, B e C. Não está no plano, então eu vou colocar ele no plano. Primeiro ponto que eu vou colocar, vai ser o ponto A, que é menos 1 e 0. Então, menos 1 para x está aqui. Como está no zero do y, ele não vai mover de lugar. Ele não vai subir porque não tem número positivo para y e nem número negativo para y. Ele está no próprio zero, então ele vai ficar aqui. Vou chamar esse ponto de A. Ponto B, 1 e 0. Então, x é 1 e o y é 0. Então, não vou subir nem descer, vai ficar aqui. Vou chamar esse ponto de ponto B. Depois, ponto C vai ser o quê? 0 e 2. Então, o x é 0 e y é 2. Eu vou lá e marco no 2. Esse ponto eu vou chamar de ponto C. Agora, eu vou ligar esses pontos. O A liga em B, o B liga em C e o C liga no ponto A. O que eu tenho? Triângulo. Tenho 3 lados, Então, se eu tenho 3 retas que formam uma figura, essa figura é o triângulo. O que eu quero aqui? Multiplique as coordenadas por 2 na letra A e represente por D, E e F. Beleza. Minha coordenada D. Quem vai ser minha coordenada D? Vai ser minha coordenada A. Só que eu vou fazer o que com a coordenada A? Vou multiplicar por quem? Por 2. Então, eu tenho a coordenada A, que é menos 1 vezes, vírgula 0, que eu vou multiplicar por 2, que vai me gerar uma coordenada D. Então, multiplicando, menos 1 vezes 2, menos 2, 0 vezes 2, 0. Então, minha coordenada D, eu já vou deixar ela aqui, prescrita. Minha coordenada D é menos 2 e 0. Então, já vou marcar no plano cartesiano. Menos 2 e 0. Se é 0, não vou para cima e nem para baixo com essa coordenada. Ela vai ficar sendo marcada no menos 2 mesmo. E esse ponto eu vou chamar de ponto D. O ponto B, eu vou fazer a transformação dele, ele vai ser representado pela coordenada E. Então, A vai ser 1 e 0, multiplica por 2. Vou gerar a coordenada E. 1 vezes 2, 2, gerou a nova coordenada. 0 vezes 2 vai dar 0, tá? Então, aqui, coordenada E vai ser no ponto 2 e 0, Depois, eu fiz a E, agora eu vou fazer a transformação da coordenada C, que é 0 e 2, vou multiplicar por 2 e vai me gerar uma coordenada F. Essa coordenada F vai ser 0 vezes 2, 0, 2 vezes 2, 4. Então, coordenada F vai ser 0 e 4. Então, 0 está aqui no X, eu vou subir até aqui, porque vai ser 4 do Y. E essa coordenada vai ser a coordenada F. Depois, eu vou ligar essas coordenadas. De D, liga até o E. Do E, vou ligar até o F. E do F, vou ligar até o D. Fiz a figura, fiz as coordenadas, coloquei as coordenadas do plano cartesiano no mesmo plano cartesiano, para mostrar para vocês a diferença. Mas aí no exercício de vocês tem dois diferentes, dois planos cartesianos. Se você quiser fazer num só, pode também, não tem problema, tá bom? Porque eu gosto de fazer num só, porque eu mostro o primeiro e mostro o segundo, o que aconteceu. Porque aqui está me pedindo para mim fazer a comparação na letra B. E qual que é a comparação que podemos observar aqui? O triângulo menor, depois eu tenho um triângulo maior. Esse triângulo maior sofreu o quê? Uma ampliação. Eles têm relação? Tem.
uma relação de quê? Ampliação. Por quê? Uma relação eu já sei que eles têm, porque eu usei as coordenadas de um triângulo para formar o outro. Então eu sei que eles têm relação. E a relação deles é a ampliação, porque um ficou maior do que o outro, né? Então vamos passar para o próximo problema. Exemplo 2. Considere o pentágono A, B, C, D e E. Então está aqui desenhado já. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas coordenadas. Coordenada A. Qual que é a coordenada A? 3 e 1. 3 para X, 1 para Y. Coordenada B é 3 e 4. Coordenada C, 2 e 6. Coordenada D, 1 e 4. Coordenada E, 1 e 2. Depois que eu fiz isso, descobri todas as coordenadas do meu pentágono, que tem 5 lados, tá? O que eu pede aqui na letra A? Represente com F, G, H, I, J simétrico em relação ao eixo X. O que ele quer dizer com isso? O eixo X é esse. Ele quer que essa figura seja simétrica em relação ao eixo X. Então, o que ela vai acontecer? Eu vou fazer a simetria dela para esse lado de cá. Então, ela vai estar no primeiro quadrante, a simetria dela vai para o quarto quadrante, ok? Ela vai passar para esse próximo quadrante. Como eu vou fazer isso? Todas as coordenadas x, quando está falando em relação ao eixo x, as coordenadas x continua x. O que eu vou ter que alterar o sinal aqui? De quem? Do y, porque aqui o y é positivo. Se eu tenho que fazer uma simetria em relação ao eixo x, que é esse eixo da horizontal, então eu vou jogar ele para cá. Então os y, as coordenadas de y tem que ser negativas. Então vamos lá. Coordenada f, que é a primeira, que vai ser a coordenada A. 3 e 1, então é 3 menos 1. Coordenada B, que vai ser a coordenada G. O que eu vou fazer aqui com essa coordenada G? 3 e 4, que é o B, né? O B vai se transformar na coordenada G. Então é 3 e 4, então vai ser 3, que é x, e o 4 vai ser negativo, menos 4. Só isso que você vai fazer. Você vai pegar essas coordenadas aqui de y e colocar elas negativas. Coisa fácil, né? Próximo, coordenada H. Qual que vai ser a coordenada H aqui nesse caso? Vai ser a C. 2 e 6, então vai ser 2 continua, o 6 vai ser negativo. Depois a coordenada I. Coordenada I vai ser a transformação da coordenada D, que é 1 e 4, então vai ser 1 e menos 4. E por fim, a coordenada J. Qual que vai ser a coordenada J? Coordenada E transformada, 1 e 2, então vai ser 1 e menos 2. Que isso, agora pronto. Todas as minhas coordenadas eu vou jogar no plano cartesiano, né? 3 menos 1, então aqui eu vou levar o menos 1 até o 3. Que vai ser aqui 3 e menos 1 vai ser a coordenada F, tá? Depois da coordenada F, vou para a coordenada G, 3 e menos 4. 3 continua aqui, menos 4 está bem aqui embaixo, então vou ter que descer. Beleza? Coordenada G. Depois, coordenada H, 2 e menos 6. Então, 2 está aqui, menos 6 está aqui embaixo. Então, vou ter que descer esse menos 2 até o menos 6. O 2 até o menos 6. Coordenada H. Coordenada I, 1 e menos 4. 1 menos 4 está aqui. Já está até marcado já aqui um pouco. Então, vou 1 menos 4, coordenada H. Depois da H é a J, 1 e menos 2. O 1
está aqui, descendo, né? Menos 2 está aqui. Então, eu vou só trazer o 2 aqui. Coordenada J. Agora eu vou ligar os pontos em ordem, ligo os pontos em ordem. Então, tem que ser ligado em ordem, porque senão a figura fica toda desconfigurada. De F a G, de G até o H, de H até o I, que aqui eu coloquei H e I, coordenada I, e de I até J. E aí, para fechar, eu ligo os dois últimos pontos, que é o F e o J. Tá aí a simetria desse pentágono relacionado ao eixo X. Saiu do primeiro quadrante, foi para o quarto quadrante. Agora, para finalizar nossa aula, tem que representar como KLMNO simétrico em relação ao eixo Y, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá aqui no eixo, no primeiro quadrante. Eu vou ter que fazer uma simetria em relação ao eixo Y, que é esse eixo aqui, que é o eixo da vertical. Então, essa figura tem que ser simétrica, ela vai ficar aqui. Como ela vai ficar aqui, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que modificar o X. Se o X aqui é positivo, quando eu passo essa figura para cá, o Y continua e quem que fica negativo? O X. O X fica negativo. Então, vou ter que pegar essas coordenadas todas, vou repetir elas, vou repetir todas essas coordenadas, só que o X, o primeiro número, vai ser todos negativos e o segundo, todos positivos. Não muda, muda só o primeiro, tá? Então, vai ser as coordenadas K, coordenada K vai ser 3 e 1, então vai ser menos 3 e 1. Coordenada L, que é o B, 3 e 4, então vai ser menos 3 e 4. Coordenada M, essa é a coordenada C, 2 e 6, então menos 2 e 6. Coordenada N, né? Coordenada N será a coordenada D, que é 1 e 4. Então, vai ser menos 1 e 4. E, por fim, coordenada O. E a coordenada O. Coordenada O vai ser a transformação da E, que é 1 e 2, então vai ser menos 1 e 2. Agora, eu vou ligar essas coordenadas, tá? A primeira, que é a K, menos 1 e... menos 3 e 1. Tem que trazer até aqui no menos 3. Coordenada K. Depois, coordenada L. Coordenada L. Menos 3 e 4. Menos 3 está no X e o 4 aqui no Y. Beleza. Depois, coordenada M, isso que é a coordenada L. Coordenada M, menos 2 e 6. Então, menos 2 está aqui e o 6 está lá em cima. Vou subir esse menos 2 até chegar no nível do 6. Isso aqui já está bem facilitado para vocês, né? Vocês já viram muito essa questão das coordenadas, de ligação das coordenadas. Então, por isso que eu estou fazendo mais rápido. O N, menos 1 e 4. Então, menos 1 aqui, 4 aqui em cima. Menos 1 e 4. Essa aqui vai ser a coordenada N. Essa aqui vai ser a coordenada M, né? M, N. E a final, que é O. Menos 1 e 2. Menos 1 até o 2. Então, menos 1 já subi aqui. O 2 do Y está aqui, que eu vou marcar, e esse ponto vai ser o ponto O. Agora, ligar as coordenadas. De K, liga em L, de L, liga em M, de M, liga em N, e de N, liga em O. E para finalizar, de O, liga
em K para fechar essa figura, tá? E aqui eu tenho a simetria em relação ao eixo Y. Primeiro quadrante foi para o segundo quadrante. Em relação à simetria desse pentágono, esse pentágono aqui é simétrico a esse, em relação a quem? Ao eixo Y, tá bom? Só para mostrar para vocês que quando você tem uma transformação que atua nesse quadrante, como eu tenho aqui no primeiro quadrante, esse aqui no terceiro quadrante, seria uma simetria em relação à origem, que ele mudou a origem dele. Todos eram as coordenadas positivas, passaram a ser negativas, mas não é assunto para essa aula, tá? Aqui ele pediu só simetria em relação ao eixo X, que é essa, e em relação ao eixo Y, que é essa. Minha aula fica por aqui. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.